Imagine acordar amanhã cedo. O café está pronto. O sol nasce como sempre, mas metade das pessoas que você conhece desapareceu, sem rastro, sem nota, sem explicação. Seus telefones tocam no vazio, roupas dobradas no chão, cadeiras ainda quentes, e você ficou. Agora pense nisso. A Bíblia não apenas previu esse momento, ela descreve com detalhes perturbadores o que acontece depois. E não é o que a maioria das igrejas ensina. Há um período específico. Com uma contagem regressiva, há figuras que surgem, prometendo paz, prometendo respostas. Há uma marca, uma escolha, uma pressão que vai aumentar dia a dia. E há um número, 7 anos. 7 anos que a Bíblia chama de a Grande Tribulação. O que vem a seguir vai mudar a forma como você lê as Escrituras. Porque o arrebatamento não é o fim da história. É o começo do capítulo mais sombrio já escrito. E quase ninguém faz a pergunta certa. Se você ficasse, o que aconteceria com você? Para entender o que vem depois do arrebatamento. Você precisa entender o que ele é. A palavra arrebatamento não aparece na Bíblia em português, mas o conceito está lá. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo descreve algo que soaria como ficção científica para qualquer leitor moderno. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Em latim, essa palavra é rapturo, daí vem o nome. A crença central é esta: em um momento inesperado, sem aviso, os seguidores de Cristo serão retirados da terra, instantaneamente, numa fração de segundo. Agora, vem a parte que a maioria ignora. Esse evento não encerra o plano profético. Ele dispara uma sequência, uma contagem regressiva que os profetas bíblicos descreveram com detalhes específicos, assustadores e verificáveis. Daniel a chamou de a 70ª semana. Jesus a chamou de Grande Tribulação. João, no livro do Apocalipse, a descreveu em detalhes que fariam qualquer pessoa perder o sono. 7 anos divididos em 2 metades. A primeira, enganosamente tranquila. A segunda, um caos, sem precedentes na história humana. E no centro de tudo isso, um homem, um líder. Alguém que vai surgir do caos com respostas para tudo. Alguém que o mundo vai abraçar com alívio. Mas é aqui que a história fica perturbadora. Porque esse homem não veio para salvar ninguém. Pense no cenário. Bilhões de pessoas desapareceram de uma vez. Aviões caíram. Carros bateram. Cirurgias foram interrompidas no meio. O mundo está em pânico total. Governos entram em colapso. Mercados despencam. Redes sociais explodem com teorias. Alguns vão dizer que foi um evento alienígena. Outros vão culpar uma arma biológica desconhecida. Outros vão simplesmente enlouquecer. E é exatamente nesse vácuo de caos que ele aparece. A Bíblia chama esse personagem de várias formas. O anticristo, a besta, o homem da iniquidade, o filho da perdição. E aqui está o primeiro detalhe que quase ninguém percebe. Ele não vai chegar com cara de vilão. Daniel, capítulo 8, descreve um líder que surge com uma habilidade sobrenatural de negociação. Ele vai resolver conflitos que pareciam impossíveis. Vai trazer estabilidade onde havia caos. Vai falar palavras que as pessoas desesperadas estão morrendo de vontade de ouvir. E então, ele vai fazer algo que a profecia bíblica descreve com precisão perturbadora. Vai firmar um acordo, um pacto, um tratado com Israel, por 7 anos. Esse momento específico, esse exato evento, é o que a Bíblia usa como marcador oficial do início da tribulação. Não o arrebatamento, o pacto. E aqui está o mistério que trava a mente de todo estudioso bíblico sério. Se esse pacto marca o início dos 7 anos, significa que o mundo vai aceitar esse homem com entusiasmo, vai comemorar o acordo.
Vai chamá-lo de herói da paz. Como é possível que a humanidade inteira seja enganada assim? Como alguém consegue iludir bilhões de pessoas ao mesmo tempo? A resposta está enterrada em um versículo do livro de 2 Tessalonicenses. E ela muda tudo o que você pensa sobre livre-arbítrio. Deus lhes enviará um poder de ilusão, para que creiam na mentira. Leia de novo. Não é o anticristo enganando as pessoas. É uma ilusão enviada, uma cegueira coletiva, deliberada. Mas o que vem a seguir é ainda mais perturbador. Porque a tribulação não começa com guerra. Ela começa com algo muito mais sedutor. Ela começa com paz. Os primeiros 3 anos e meio da tribulação. A Bíblia os descreve de uma forma que ninguém espera. Paz, prosperidade. Um mundo que finalmente parece estar se consertando. O pacto foi assinado. O líder mundial está no poder. As guerras antigas foram pausadas. E as pessoas que ficaram após o arrebatamento estão aliviadas. Mas há algo acontecendo nos bastidores. Algo que os profetas descreveram com detalhes cirúrgicos. No livro do Apocalipse, João descreve 4 cavaleiros. Você provavelmente já ouviu falar deles, mas quase ninguém percebe a ordem em que eles chegam. O primeiro cavaleiro monta um cavalo branco. E aqui está o detalhe perturbador. Ele não é Jesus. Ele imita Jesus. Ele carrega um arco, mas sem flechas. Conquista sem derramar sangue. Conquista pela diplomacia, pelo engano, pela ilusão de paz. É o anticristo. E ele chega primeiro, antes da guerra, antes da fome, antes da morte. Ele chega como solução. Então vem o segundo cavaleiro. O cavalo vermelho. A paz é removida da terra. Guerras explodem em todos os lugares simultaneamente. Terceiro cavaleiro. Cavalo preto. Fome global. Inflação catastrófica. O Apocalipse diz que um dia de trabalho vai comprar apenas o suficiente para uma refeição. Quarto cavaleiro. Cavalo amarelo esverdeado. Seu nome é Morte, e o Hades o segue. 1/4 da humanidade. Eliminado. Para o mundo de hoje, 1/4 da humanidade significa mais de 2 bilhões de pessoas. Em um único período profético. Mas ainda estamos na primeira metade da tribulação. Ainda falta a parte que Jesus chamou de uma tribulação como nunca houve desde o início do mundo até agora, nem jamais haverá. A marca que divide tudo acontece exatamente na metade. 3 anos e meio após o pacto, o anticristo entra no templo de Jerusalém. O templo que ele mesmo ajudou a reconstruir. O templo que foi o coração do acordo de paz. E lá dentro, ele se senta e declara ser Deus. Paulo chamou esse momento de a abominação da desolação. Jesus disse que quando você ver isso acontecer, fuja para as montanhas, não volte para buscar nada. Por que tamanha urgência? Porque a partir desse momento, o mundo que parecia estar se recuperando entra em colapso total e irreversível. E é aqui que surge a questão que paralisa qualquer pessoa que estuda esse tema com seriedade. Como o templo vai ser reconstruído, se hoje em dia, no mesmo lugar onde ele ficava, existe uma das mesquitas mais sagradas do Islã? A resposta existe. E ela está sendo construída agora, no mundo real, em 2024. Mas o que vem a seguir muda tudo. Porque a segunda metade da tribulação não é apenas sobre guerra e destruição. É sobre uma escolha. Uma escolha que cada pessoa que ficou vai precisar fazer. E essa escolha vem com um símbolo, um número. 3 dígitos que atravessaram 2000 anos de história. E ainda hoje provocam calafrios em quem os ouve. 3 anos e meio restantes. O mundo já perdeu 1/4 da sua população. Fome, guerra e colapso econômico varreram continentes inteiros. E agora, o homem que prometeu paz revelou sua verdadeira face. E ele tem uma exigência. O livro do Apocalipse, capítulo 13,
descreve algo que soaria impossível para qualquer leitor do século I. Um sistema global, unificado, onde ninguém pode comprar nem vender sem uma marca específica. E faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja posto um sinal na mão direita ou na testa. João escreveu isso em torno do ano 95 d.C., numa ilha de exílio, sem internet, sem tecnologia, sem ideia de como o mundo moderno funcionaria, e ainda assim descreveu com precisão perturbadora algo que hoje é tecnicamente possível: um sistema de identificação biométrica, implantado no corpo, ligado a uma rede de controle econômico global. Mas aqui está o ponto de virada que muda tudo. Aceitar essa marca não é apenas uma decisão econômica. É uma declaração de lealdade. O Apocalipse é brutalmente claro. Se alguém adorar a besta e receber a sua marca, beberá do vinho da ira de Deus. Sem possibilidade de arrependimento posterior, sem segunda chance. A marca é irreversível. E agora, pense na pressão que uma pessoa enfrentaria nesse momento. Você não consegue comprar comida, não consegue pagar aluguel, não consegue trabalhar. Seus filhos estão com fome. E tudo que você precisa fazer é aceitar uma marca. Mas recusar a marca não significa apenas passar fome. O Apocalipse descreve que os que recusarem serão caçados, decapitados. E aqui está o detalhe que paralisa qualquer estudioso sério. O Apocalipse chama esses mártires de bem-aventurados. Diz que eles reinam com Cristo por 1000 anos. Existe uma recompensa específica, descrita com precisão, para quem resistir até o fim. Agora o número, o símbolo que atravessou 2 milênios, 666. João diz algo extraordinário sobre ele. Aqui a sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ao longo da história, esse número foi associado a Nero, a Hitler, a líderes políticos modernos. Mas o consenso dos estudiosos aponta para algo mais profundo. Na numerologia hebraica antiga, o número 7 representa a perfeição divina. O 6 representa imperfeição, humanidade sem Deus. 666 é a imperfeição elevada ao máximo. É a tentativa do homem de se tornar Deus, sem conseguir. E lembre-se do que o anticristo fez no templo. Ele declarou ser Deus. O número não é apenas uma identidade, é uma confissão de fracasso disfarçada de glória. Mas há algo que quase nenhum pregador menciona sobre esse período. Algo que transforma completamente a narrativa de desespero em algo surpreendente. Nonomim, meio do caos mais absoluto da história humana. Deus envia testemunhas. 2 homens aparecem em Jerusalém, com poderes que ecoam Moisés e Elias. Fecham os céus, transformam água em sangue, enviam pragas por 1260 dias. Ninguém consegue matá-los. E como se não bastasse, 144.000 judeus são selados, protegidos, enviados aos 4 cantos da terra como evangelistas, em plena tribulação, no pior momento da história humana. A maior colheita espiritual de todos os tempos acontece. O Apocalipse diz que uma multidão incontável, de todas as nações, tribos, povos e línguas, vem à fé durante esse período, pagando com a vida, mas chegando. E é aqui que a narrativa vira completamente, porque enquanto o mundo está desmoronando, no céu, algo está sendo preparado, um exército, um retorno, um momento que os profetas de Israel esperaram por milênios. E quando ele acontece, não demora 7 segundos. Você pode estar pensando, isso é fascinante, mas é coisa do futuro. Tem nada a ver com o meu dia a dia. Tem, e muito. Vamos falar sobre o mundo em que você acorda toda manhã. Controle econômico digital. Em 2023,
Mais de 130 países estavam desenvolvendo ou testando moedas digitais controladas por governos, chamadas de CBDC, Central Bank Digital Currency. A diferença entre uma CBDC e o dinheiro que você usa hoje? Com uma CBDC, o governo pode programar o seu dinheiro, pode determinar onde você gasta, pode bloquear sua conta instantaneamente, pode definir prazo de validade para o seu saldo. João descreveu um sistema onde ninguém compra nem vende sem autorização central. Em 95 d.C. Hoje, os engenheiros financeiros chamam isso de inclusão financeira, identificação biométrica. Hoje existem sistemas que identificam você pela íris, pelo rosto, pela palma da mão, pelas veias do pulso e pela impressão digital. A China já usa reconhecimento facial para controlar acesso a transporte, alimentação e serviços públicos. Índia implantou o sistema Aadhaar, um número único vinculado a dados biométricos para mais de 1 bilhão de pessoas. O mundo já normalizou a ideia de que seu corpo é sua senha. Jerusalém e o templo. O terceiro templo de Jerusalém. Por 2000 anos pareceu impossível. Os judeus foram dispersos pelo mundo em 70 d.C., quando Roma destruiu o segundo templo. Em 1948, Israel voltou a existir como nação. Em 1967, Jerusalém voltou ao controle israelense. 2 eventos que estudiosos bíblicos consideravam impossíveis até que aconteceram. Hoje, o Instituto do Templo em Jerusalém já preparou os utensílios sagrados. Os sacerdotes já foram treinados segundo os rituais antigos. A pedra fundamental já foi cortada. Falta apenas o acordo político para a construção começar. Exatamente o tipo de acordo que o anticristo vai oferecer. A geração do figo. Jesus disse algo perturbador em Mateus 24. Depois de descrever todos os sinais da tribulação, ele disse: esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. E qual geração ele estava descrevendo? A que visse Israel renascer como nação. A parábola da figueira florescendo. Israel renasceu em 1948. Quase ninguém percebe a implicação matemática disso. A normalização do impossível. Pense em quantas coisas que pareciam impossíveis já se tornaram realidade na sua vida. Uma pandemia que parou o mundo inteiro. Uma vacina desenvolvida em menos de 1 ano. Governos inteiros controlando a movimentação de bilhões de pessoas simultaneamente. Empresas privadas com mais poder que países. O Apocalipse descreve um governo mundial único. Uma economia mundial unificada. Um líder religioso e um líder político trabalhando juntos. Há 20 anos, isso parecia absurdo. Hoje parece apenas uma questão de tempo. Mas aqui está a pergunta que realmente importa. A que ninguém quer fazer em voz alta. Se tudo isso está se encaixando, se as peças estão se posicionando, se a tecnologia já existe, Israel já existe, o sistema já existe, o que isso diz sobre onde estamos na linha do tempo profética? E mais importante, se o arrebatamento acontecesse amanhã, você ficaria? Não é uma pergunta teológica. É a pergunta mais pessoal que existe. Porque se você ficasse, você agora sabe exatamente o que estaria por vir. E saber muda tudo. 7 anos. 2 cavaleiros brancos. Um falso. Um verdadeiro. Um templo profanado. Uma marca recusada. Uma multidão martirizada. E então, o céu se abre. O livro do Apocalipse, capítulo 19, descreve um momento que não tem paralelo em nenhuma literatura humana. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro. Não é diplomacia dessa vez. Não é um pacto. Não é discurso. É o retorno. E ele não vem sozinho. Os exércitos do céu o seguem. Estudiosos identificam nesses exércitos os mesmos que foram arrebatados no início. Os que sumiram das mesas de café da manhã.
das salas de cirurgia, das cadeiras ainda quentes. Eles voltam. O anticristo reúne os exércitos do mundo inteiro num vale, o Vale de Megido, em Israel. Har Megido, Armagedon. E aqui está o detalhe que arrepia qualquer pessoa que entende o que está lendo. Não é uma batalha longa, não é uma guerra de anos. O Apocalipse descreve a derrota do anticristo em poucas linhas, como se o resultado nunca tivesse sido uma questão em aberto, porque nunca foi. A besta é capturada. O falso profeta é capturado. Ambos lançados vivos no lago de fogo. E então, algo que nenhuma profecia antiga ousou descrever com clareza, acontece. 1000 anos de reinado, a terra restaurada, as nações vivendo sob um governo que não mente, não corrompe, não falha. O que os filósofos tentaram construir por milênios. O que os políticos prometem em cada eleição. O que cada ser humano no fundo do coração deseja, acontece. Literalmente. Aqui. Nesse planeta. Mas antes disso tudo, antes do retorno, antes de Armagedon, antes dos 1000 anos, existe um momento que a Bíblia descreve com uma imagem simples e devastadora. Um livro, aberto diante do trono, com nomes escritos, e um outro livro, com obras, com escolhas, com momentos, e qualquer um cujo nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. 2 livros, uma pergunta. Não é sobre religião. Não é sobre qual denominação você frequentou. Não é sobre quantas vezes você foi à igreja. É sobre um nome, o seu nome. Escrito ou não, escrito. E aqui está a revelação final que esse vídeo inteiro estava construindo. O arrebatamento não é o evento central da profecia bíblica. Você é. Cada detalhe, cada selo, cada trombeta, cada praga, todo o aparato cósmico da tribulação existe em torno de uma única questão. O que cada ser humano vai fazer com o que sabe? As pessoas que viveram a tribulação e recusaram a marca, que foram caçadas, perseguidas, decapitadas, fizeram isso porque escolheram, no pior cenário possível da história humana. Com tudo contra elas, elas escolheram. E a Bíblia as chama de bem-aventuradas. Agora a pergunta que fica, a que não sai da cabeça depois que você fecha esse vídeo. Se é possível tomar essa decisão em meio ao caos absoluto da tribulação, com fome, com perseguição, com a morte na porta, o que está impedindo você de tomá-la agora? Com café quente, com tempo, com tudo funcionando. Quase ninguém percebe isso. A janela mais fácil da história para essa escolha é exatamente agora, antes dos cavaleiros, antes da marca, antes do Vale de Megido. Agora. Se esse vídeo fez você pensar, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e deixa nos comentários. Você acha que estamos perto do fim? O que você vê no mundo hoje que te faz pensar nisso?